Saudos irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Aqui é a irmã Tayla e hoje, amados irmãos e irmãs, nós vamos meditar na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, amém? Nós vamos ler alguns versículos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, lá no Novo Testamento, alguns livros antes de Apocalipse. Na minha Bíblia, o título está assim: Os deveres dos anciãos e dos mancebos, humildade e vigilância. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém, amados irmãos? Uma palavra de ensinamento, né, meus amados? Olha aí o que o apóstolo Pedro, que chamou a si mesmo de presbítero, não é, e de ancião, está nos ensinando aqui através dessa palavra, né? Nessa carta aqui de Pedro, costumamos chamar de epístola universal, né? Por quê? Porque ela é aplicada a todas as igrejas, né? Não é como de Paulo, que ele falava, olha, essa carta vai para Coríntios, essa carta vai para os Efésios, essa carta vai para os Gálatas. É uma epístola universal que ele escreveu para todas as igrejas. E por que não, amado irmão e amada irmã, também para nós? Lendo esta palavra aqui, nós vemos que as igrejas têm cargos, né? Tem a hierarquia. E Pedro, ele pede particular atenção aos presbíteros. Veja que ele fala assim, ó, aos presbíteros que estão entre vós. Então, tinha mais de um. Tinha presbítero na igreja, né? E primeiramente, eu já quero falar aqui, amados irmãos, que tem algumas religiões, algumas igrejas que não creem neste nome de presbítero, de diácono, evangelista e por aí vai, né? Eles desprezam os títulos, né? Os cargos, os nomes dados. É claro que nós não devemos nos apegar a cargo, mas a chamado. Mas se tem os cargos, nós devemos respeitar. Se na sua igreja não tem, amado irmão, amém. Mas não é por isso que você vai criticar as igrejas que tem, porque Pedro, ele falou assim, olha, eu também sou presbítero com eles e sou testemunha das aflições de Cristo e também sou participante da glória que se há de revelar. Então os presbíteros, eles são testemunhas de Cristo, são testemunha das aflições e são testemunha da glória que se há de revelar, amado irmão e amada irmã. Então, se na sua igreja não tem, não condene, mas as igrejas que têm,
Não é mesmo? Porque está na Bíblia, está na palavra de Deus. E prosseguindo aqui, os presbíteros não são pastores, mas aqui Pedro tem eles como pastores, porque ele disse, olha, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então, meus amados irmãos, na ausência do pastor, os presbíteros podem sim serem amados, respeitados, né? E serem tidos como pastores na obra do Senhor, né? E ali mais para frente, nós vemos ali no versículo 5 do capítulo 5, que chama os presbíteros de anciãos. Não é? Então, ancião, presbítero é a mesma coisa, né? Eu não vou saber exatamente agora, né, a tradução, mas eu li certa vez que no grego, a palavra presbítero quer dizer ancião. Entendeu? Então, se na sua igreja tem ancião, então tem presbítero. Amém? E prosseguindo aqui, diz assim, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, amados irmãos e irmãs, repetindo aqui o que eu falei anteriormente, na ausência do pastor, o presbítero deve sim apacentar o rebanho, que é o quê? Tendo cuidado dele, né? Não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E hoje, amados irmãos, muitos presbíteros querem ser presbíteros só de nome, não quer auxiliar a obra de Deus, não quer auxiliar o pastor. E olha Pedro aqui, o presbítero Pedro, apóstolo Pedro, nos ensinando os deveres dos presbíteros, amados irmãos e irmãs. Olha a responsabilidade. Ele compara o presbítero ao pastor. E você sabe, amado irmão e irmã, que o pastor ele vai dar conta das ovelhas a Deus. Então o presbítero também vai ser chamado para dar conta das ovelhas. Porque é Pedro que está nos ensinando aqui. Não é a irmã Tayla, não é a convenção da igreja X, nem da igreja Y. É a Bíblia, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é acima de toda e qualquer convenção, no meu entendimento. Não é mesmo? Então, amados irmãos, diz aqui que é para eles ajudarem sim a obra do Senhor. Não se atenham só ao seu título, ao seu crachá, à sua carteirinha, ao seu ali bottom, né, que coloca ali no paletó, na lapela do seu blazer. Ah, eu sou presbítero. Mas o que você tem feito como presbítero? A Bíblia diz aqui que o presbítero é para servir de exemplo ao rebanho. E, ou seja, é para ele servir o rebanho. Né? E diz aqui que é para a gente respeitar. Porque quando aparecer o sumo pastor, quem é o sumo pastor? É Jesus. Alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então tá vendo o que eu havia falado antes? Que o presbítero também vai prestar conta das ovelhas a Deus. Aí ó, o sumo pastor vai cobrar dele também. E agora? O que é que você acha disso, hein? Amado irmão, amada irmã. E então, amados irmãos, diz aqui, semelhantemente vós mancebos, que são jovens, né? Os jovens, a mocidade. Sede sujeito aos anciãos. Quantos não querem ser sujeitos? Ah, ele não é meu pai, não é minha mãe, ele não é meu pastor, é só mais um obreiro da igreja. Não é só mais um obreiro, não. Ele tem autoridade dada por Deus. E aqui essa palavra nos ensina isso, amado irmão, amada irmã, que nós temos que prestar respeito, honra, e devemos ser sujeito a eles. O que é ser sujeito? É perguntar se pode, é pedir a opinião. O que ele mandar fazer no Senhor, meu irmão, minha irmã, tem que respeitar. E hoje quantos jovens, meus amados irmãos, não querem respeitar os presbíteros, os pastores, os evangelistas, os anciãos. E a palavra de Deus nos ensina que os mais velhos devem ensinar os mais novos e os mais novos devem ter respeito aos mais velhos. E nós vemos hoje, amados irmãos, crianças, adolescente, sendo ungido como missionário, missionária, né? E aí você acha que ele vai querer respeitar o presbítero? Não vai. Ah, não, eu sou missionária. Ah, eu sou acima de você. Misericórdia, né, irmãos? Então, por isso que eu sei o porquê de algumas igrejas não dar
cargo, não dar nomes para ninguém, porque é um disputando com o outro. Mas também não deve acusar, nem apontar, nem criticar as igrejas que têm os cargos eclesiásticos, porque eles são bíblicos. Se você não acredita, então arranca a página da tua Bíblia que fala do presbítero, do pastor, do evangelista, do diácono, da diaconisa, não é? Então, misericórdia, né? Ninguém vai arrancar a página da Bíblia. Então, vamos respeitar. A Bíblia está aí para a gente aprender, para a gente estudar, para a gente ler. Amado irmão, amada irmã, o que Jesus falou para nós? Olha, vocês erram, vocês pecam, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia, amado irmão, é um bem de tão fácil acesso, né? Ah, Mantayla, a Bíblia é muito cara. Não, as Bíblias de estudo são caras. Mas lá na Conde de Sarzeiras tem Bíblia de R$10. No seu celular aí, se você tiver um pouquinho de internet, você baixa uma Bíblia no celular. Mas eu falo uma coisa para você, o ideal é você ler, ó, pegar o livro, ó o barulho aqui, ó, das páginas, ó. Isso é o melhor do que você tá lendo sempre no celular. O celular é bom porque auxilia o deficiente visual, auxilia aquele irmão, aquela irmã que não sabe ler, que é analfabeto, porque nos aplicativos tem a opção de você ouvir a Bíblia. E é muito bom, é maravilhoso. Uma vez eu li uma passagem na Bíblia e eu coloquei no aplicativo do meu celular para eu ouvir. Nossa, e foi uma unção tremenda, amados irmãos. Eu ouvi a passagem e eu me emocionei. Parece que você ouvindo as Escrituras é mais gostoso, né, do que até você ler, né? Por isso que fala, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, né? Aumenta a nossa fé. Então, voltando aqui, amados, ao assunto, diz que os jovens, os mancebos, têm que ser sujeitos aos anciãos, que são presbíteros, mas também ser sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Olha aqui, amado irmão. Nós temos que ser sujeitos não só ao presbítero, ao pastor, ao nosso líder, à nossa líder, mas uns aos outros. Ou seja, reconhecer que aquele irmão é tão bom quanto nós, tão importante quanto nós e até mais, que ele é melhor do que nós. Paulo nos ensinou, tenha sempre o seu irmão em mais alta estima do que a você. Sempre acha que aquele irmão sabe mais do que você, mesmo que ele não saiba. Por quê? Porque é mandamento do Senhor. Nós sermos sujeitos uns aos outros. Lembra que outro dia nós estudamos a palavra de Jesus, que Jesus lavava os pés aos discípulos, e ele falou, olha, se eu estou lavando os pés de vocês e eu sou Senhor e Mestre, quanto mais uns aos outros. Isso se chama sujeição, isso se chama humildade. Lá em Efésios 6, nós lemos que é para nós se revestir de toda a armadura de Deus. O capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, os calçados da preparação do Evangelho da paz, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Só que aqui está falando que é para nós se revestir de algo mais, que é o que? A humildade. É necessário nós sermos humildes, é necessário nós nos humilharmos na presença de Deus e uns aos outros, e também aos presbíteros. Questão sobre nós, disse aqui, por que a gente tem que se revestir de humildade? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é o soberbo? Soberbo, irmão, é aquela pessoa que se acha melhor do que os outros. Porque já leu a Bíblia 5, 6, 7, 10 vezes. Eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse tantas vezes. Então eu sei mais do que você que nunca leu. Eu sei mais do que você que lê 1, 2, 3 versículos por dia. Não, amado irmão, isso não se chama sabedoria, isso se chama soberba. Continue meditando as Escrituras, continue orando, continue jejuando, continue praticando, se instruindo, se revestindo da Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas nunca se ache melhor do que ninguém, porque Deus vai resistir a você. Muitas vezes Deus não ouve as suas orações pela sua soberba. Olha o que diz aqui, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então seja mais humilde, o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai, aleluia, atender a tua oração. Porque diz aqui, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então é para a gente se humilhar debaixo da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo, ao tempo dele, vai nos exaltar. Então, para a gente ser exaltado por Deus, primeiro a gente tem que se humilhar e ser humilde. Nunca se exalte a si mesmo, deixa Deus te exaltar, deixa Deus te honrar.
Né? O próprio Senhor Jesus já falou que o homem que exalta a si mesmo, ninguém dá atenção para ele. Mas quando as outras pessoas falam dele, olha, você está vendo aquele irmão, está vendo aquela irmã, olha, é homem de Deus, é mulher de Deus, muito usado, é vaso, oh glória. É muito melhor, meu amado irmão, amada irmã, a gente ser honrado por Deus. Então, se alguém te criticar, se alguém falar que você não é nada, que você não é ninguém, que você é hipócrita, que você é carnal, que você não ora, que você não jejua, não ligue. Deixa que Deus é quem vai te exaltar. Quando você se cala diante das afrontas, das ofensas das pessoas, dos inimigos, você está já se humilhando debaixo da potente mão de Deus. E deixa que o Senhor vai sim te honrar. Ele vai sim te exaltar. Não ore oração em contrário, falando, Jesus, maltrata aquele que me humilhou, faz ele descer à sepultura. Não, jamais. Ore para que Deus venha curar, para que Deus venha sarar, para que Deus venha trabalhar naquela vida também. Porque um dia, amado irmão, amada irmã, nós também éramos egoístas, roubadores, caluniadores. Nós também não criamos na palavra que hoje nos é ministrada. Mas o Senhor nos livrou, nos libertou, nos chamou para uma nova vida. E o velho homem já não existe mais, mas agora um novo homem e uma nova mulher. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, amado irmão, por que você está tão ansioso, ansiosa pelos seus problemas, pelo que tem acontecido na sua vida? O Senhor está falando através dessa palavra. Lança a sua ansiedade nas mãos dele, porque ele tem cuidado de nós. Ele não vai deixar nada nos faltar, amém? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que é ser sóbrio? Primeiramente, não beba. Não beba bebida alcoólica. A Bíblia diz que é para nós ser sóbrio, mas acima de você se abster de bebida alcoólica, amado irmão e irmã, ou seja, ser sóbrio, é você estar ciente das suas ações. Preste atenção ao que você faz, ao que você fala. Tenha maturidade cristã e vigia, viu, meu irmão? Vigia, porque o diabo, diz aqui que ele está bramando como leão, andando em derredor. Ele brama como leão, mas ele não é o leão. Leão é Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Mas o diabo, ele fica procurando brecha, meu irmão, minha irmã. E se a gente não vigiar, a gente acaba dando brecha para Satanás. No nosso ministério, na nossa igreja, no nosso casamento, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que você for, meu irmão, vigia, esteja atento com o que você fala, com o que você diz, com quem você fala, com quem você anda, o que você fala para as pessoas. Sempre vigia, meu irmão, seja sóbrio. Não fica viajando aí na sua mente, achando que a vida é um conto de fadas, que é uma fábula, que não é. Esteja atento, vigilante, desviando da aparência do mal. Olha o Salmo 1 lá, Então a gente tem que estar atento, amado irmão e irmã, porque o diabo não está de brincadeira. Está falando que ele está atento e ele está em derredor, ou seja, ele nunca dorme. Nós dormimos, mas ele nunca dorme. Ele está ali, sempre procurando uma brecha, uma oportunidade para nos destruir. Nós que somos imagem e semelhança de Deus, amém? Agora no versículo 9, para nós encerrar, ao qual resistir firmes na fé. Então nós vamos resistir ao diabo como? Firme na fé em Jesus, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, meus amados irmãos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nos disse lá em João. Então, mas isso que você tem passado, meu irmão, Pedro já nos ensinou, é no mundo inteiro que está acontecendo. Você não está sozinho. Vários irmãos e irmãs também estão passando pelas aflições, tribulações, pelas lutas e provas que nós estamos passando. Mas então, basta a gente seguir a palavra de Deus, orando, jejuando e vigiando em todo o tempo, para que o diabo não venha nos pegar de surpresa. Amém, amados irmãos e irmãs? Agora eu falo para você que ainda não é crente. Você está vendo a palavra aqui que nós lemos? Que o diabo, ele está procurando alguém a quem possa tragar. Então vigia, toma conta. Aí você fala, mas irmã Tayla, o que eu posso fazer para o diabo não me pegar? Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele vai colocar um anjo ao seu redor para te guardar.
porque está escrito na palavra do Senhor: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor há de te livrar. Aceite a Jesus agora como seu único e suficiente Salvador. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.